Vamos estar lendo então a palavra do Senhor no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Evangelho de João, capítulo 19, 28, 29 e o versículo 30. Capítulo 19 do Evangelho de João, versículos 28, 29 e o versículo 30. Essa é a palavra que o Espírito Santo falou ao meu coração, sendo que hoje é Sexta-feira Santa, né? Aonde foi dado essa data como a data que o Mestre, né, foi crucificado, foi morto, né, em prol das nossas vidas. E estamos aqui por causa dele, existimos por causa dele, e o Espírito Santo me deu essa palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinou a cabeça, rendeu o Espírito. Já está consumado, rendeu a cabeça e o Espírito. Esses versículos que eu gostaria de deixar para a nossa meditação, deixar aqui para a nossa reflexão nessa noite. Esse texto que nós lemos faz menção do dia, da noite, do ato da crucificação de Jesus, do momento da crucificação de Jesus, aonde Jesus estava já crucificado e nos últimos momentos, para cumprimento de uma profecia, para cumprimento do que já os profetas tinham profetizado, ele deu então esse assunto e ele fez esse pedido para os guardas romanos que estavam ali guarnecendo, aonde ele vai dizer toda essa leitura que nós falamos. Inclusive João, ele relata dizendo assim: e depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, todas as escrituras já tinham se cumprido, as profecias já estavam se cumprindo, faltava só uma, aonde ele teria que pedir água para beber, aonde ele fez uso desse pedido, e assim foi dado água para ele beber. Mas o que me chama a atenção, é onde eu quero me deter, é uma palavra que aparece no versículo 29, que diz assim: e fixando-a num caniço de ensopo, fixando num caniço de ensopo. Ensopo, o que é ensopo? Dentro desse entendimento e dentro desse evento da crucificação de Jesus, era uma mistura que foi dado para Jesus, aonde eles chamaram de vinagre. E essa mistura tinha alguns componentes, e um dos componentes que compunham essa mistura era chamado de ensopo, uma erva, uma planta que nascia nos muros, e essa planta servia para purificação do corpo, purificação dos pecados, purificação da pessoa que fazia uso dessa erva. Nós vamos ver esse entendimento e essa explicação na oração, irmão João, do salmista Davi, no versículo 7 do número 51 dos Salmos de número 51 e o versículo 7, nós vamos ver que Davi, ele ora a Deus, e na sua oração ele pede para Deus: Deus, purifica-me com ensopo, e eu voltarei novamente a ter a alegria da salvação. Voltarei novamente, Senhor, a te servir com alegria, mas eu preciso dessa purificação. Foi aí que o Espírito Santo entoou o meu coração, esse sentimento de trazer para nós nessa noite, que só Jesus Cristo é suficiente para mim e para você que está nos assistindo e nos ouvindo nessa noite. Não é necessário mais nenhum componente para purificar nós, irmão Valdocir, dos nossos pecados. Só é suficiente o sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário para nós purificar. No dia de hoje,
hoje foi dada essa data como uma data especial, mas é muito mais especial o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aonde num contexto bíblico histórico era necessário dessa planta para o ato da purificação. Tanto é que eles tentaram usar por questão de cultura para purificar Jesus, como se ele precisasse de ser purificado, como se ele fosse pecador como nós. E a Bíblia vai trazer esse registro histórico, mas o próprio Jesus, quando ele morre e ao terceiro dia ressuscitou, ele já assinou dizendo: não é necessário mais o ensopo para a purificação de vocês, somente o meu sangue, o sangue de Jesus purifica-nos de todo pecado. Eu sinto a graça de Deus aqui, eu sinto a autoridade de Deus aqui, para dizer para você, para dizer para ti, meu irmão, minha irmã, que sangue de Jesus é suficiente, que Jesus Cristo, Ele é suficiente para as nossas vidas, para a humanidade, para todos nós. Aleluia. E dentro, irmãos, desse entendimento, nós vamos entender que a natureza humana, o ser humano, desde berço, ele vem preso na sua cultura. Eles vêm presos, nós vemos presos e somos limitados muitas vezes à nossa cultura, e isso faz de nós esquecer dos efeitos que Cristo tem em nossa vida, dos efeitos que a cruz trouxe para nós, dos efeitos que o ato redentor de Jesus trouxe no dia que ele foi crucificado. Os evangelhos vai nos relatar que no dia que Jesus foi crucificado, irmão João, quando ele foi aferido pelaquela lança do seu lado, a Bíblia diz que escorreu do seu lado água e sangue, e quando esse sangue caiu no chão, aleluia, quando esse sangue caiu no chão, a Bíblia vai dizer que as sepulturas se abriram naquele ato. Naquele momento as sepulturas se abriram e vidas vieram novamente à existência, defuntos, mortos, pessoas que estavam condenados já à morte, já estavam mortos, vieram à vida, usufruíram novamente da vida. Por quê? Porque o sangue de Jesus, irmão João, foi autossuficiente para trazer à existência aquele que estava morto. E eu quero abrir um parêntese aqui para dizer, e para trazer à tua memória, quem sabe tu não está vivendo em um momento espiritual muito bom, quem sabe tu não está espiritualmente tanto ativo em meio à pandemia como você gostaria de estar, como você era antes, e você não vê quase que uma saída, você faz 1001 coisa, mas não consegue voltar ativa novamente. Eu quero dizer para você que o sangue, clame pelo sangue, o sangue de Jesus, irmão João, ainda ele nos purifica, ainda ele nos ressuscita, é a causa de nós estarmos vivos, é o motivo de nós estarmos respirando, é o sangue, irmão Paulo, é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Não é tão somente o nosso currículo, não é a nossa prática diária de esforço físico, não, mas é o reconhecimento do coração, o entendimento diante do Senhor, para reconhecer que só o Senhor Jesus, Ele morreu, ressuscitou, e Ele está aqui nessa noite, irmão João. O Espírito Santo está aqui, e eu posso sentir a sua graça,
e a sua unção. O sangue de Jesus é suficiente para nos trazer a vida novamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio. Se não fosse o sangue, irmão João, nós não estava aqui. Se não fosse o sangue, nós não estávamos aqui. Graças a Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus, irmã Andréia, eu sinto a liberdade de Deus nesse ambiente. Estamos na casa de oração, estamos na casa do Pai, e aqui a Bíblia diz que é onde Ele ordena a bênção, e a bênção para sempre. Graças a Deus, aleluia. Irmãos, para encerrar, como o horário não nos permite nós ir muito além, nós queremos encerrar. Para concluir aqui, eu quero trazer e dizer aos irmãos que nós pecamos diariamente. O fato de nós termos aceitado Jesus, o fato de nós termos nos batizado, o fato de nós pertencer a uma denominação evangélica, o fato de nós ter o nosso nome escrito no livro da vida, o fato de nós ser batizados com o Espírito Santo, não isenta nós, irmã Andréia, de nós nos corromper no dia a dia, através do pecado, porque a Bíblia é bem clara, e o próprio Davi no Salmo 51, ele vai dizer que nós somos gerados no pecado, e vivemos no mundo pecaminoso. Então, irmãos, o próprio também Isaías, ele falou, quando ele viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim que vivo no meio de um povo impuro, num povo de lábios impuros, que pratica a maldade. Ai de mim. E isso, irmãos, a Bíblia vai dizer que nós, no nosso dia a dia, nós nos contaminamos com o pecado, irmão João. Nós nos contaminamos com o pecado, assim como o ímpio que vive no jugo do pecado. Mas nós somos diferentes, e existe um abismo muito grande em nossos pecados com o pecado do ímpio. E qual será esse abismo? O abismo, irmão João, é bem claro em a Escritura nos dizer que o ímpio, ele sente alegria no pecado. O ímpio, quando ele peca, ele sente prazer na prática do pecado. Ele se alimenta do pecado e ele vive do pecado. A diferença nossa, que somos escravos livres do pecado, é que nós pecamos, e quando caímos em si, nós nos arrependemos. E isso, irmãos, o apóstolo João, ele vai dizer isso: filhinhos, não pecais, mas se pecardes, não esqueçam que vocês têm um advogado, que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo que nos purifica. Se pecai-vos, não se esqueçam que é Jesus Cristo que purifica. Mas não pecai-vos, não pecai. Ele não manda nós pecar, mas é algo que sai fora do nosso alcance, é algo que sai fora do nossa ossada. E a Bíblia vai nos dizer que por causa disso, muitos se entristecem e procuram até o suicídio, irmão João. Como assim, irmão Francisco? Tem um exemplo bíblico? Tenho. A Bíblia vai dizer que Judas, quando ele pecou e traiu Jesus, ele se arrependeu, mas era tarde demais, e procurou o suicídio e se suicidou, porque ele achou que não tinha mais jeito para ele. E ao contrário, o apóstolo Pedro, quando negou Jesus, ele pecou e se cumpriu a profecia. Mas a Bíblia diz que ele chora amargamente e reconhece que
só Jesus Cristo lhe purificaria dos seus pecados. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que Jesus Cristo é suficientemente para nossas vidas. Não é necessário de mais nada, de recorrer a mais nada. Simplesmente nessa noite, reconheça na tua vida, no teu ministério, na tua chamada, que Jesus Cristo é suficiente, é capaz de te purificar dos teus pecados, de te abençoar, de ser o teu provedor, de ser aquele que te sustenta nessa última hora da igreja, na face dessa terra. E eu quero estar orando nesse momento com os irmãos, para nós encerrar a minha participação aqui nessa noite, e dizer que Jesus Cristo, Ele é o poderoso para nos trazer a existência, nos trazer a vida, e vida em abundância, vida com alegria. Eu quero pedir para você que está em casa nesse momento, larga um pouquinho o que tu está fazendo e vamos orar ao Senhor. Esse momento é a tua vitória. Eu quero unir a minha fé juntamente com a tua agora e para nós orar. Porque grandes são as necessidades e muitas delas não têm chegado até o nosso conhecimento, mas é muita necessidade que os servos do Senhor têm. E nós vamos estar unindo a nossa fé agora e vamos estar clamando ao Senhor. Amado e soberano Deus e Pai que está nos céus, Jesus, cuja presença nós estamos. E eu sou grato por esse momento tão ímpar, tão especial, de estar na tua casa, juntamente com meus irmãos que aqui estão, juntamente com meus irmãos que estão assistindo lá de casa, do seu conforto, do seu lar. Senhor, eu te peço que a tua mão de poder alcance esse irmão que pede oração agora, alcance o necessitado agora, Senhor Jesus, em nome do teu Filho amado, ó Deus, eu clamo agora, eu intercedo agora e te peço, Pai querido, que o Senhor venha de encontro, Senhor, a esse coração contrito. Jesus, quem sabe estou aqui falando, intercedendo por alguém que acha que é o fim porque cometeu alguma coisa, mas eu quero, Senhor, interceder, eu quero trazer, Senhor, a tua presença, todo aquele que precisa de uma intervenção tua. Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.